Vamos, Deuteronômio, capítulo 5. Vamos, tem um comentarista chamado John Walton, que escreve, na verdade, uma introdução os livros do Antigo Testamento, e ele organiza, né, o seu livro, ele esquematiza o livro do Deuteronômio, justamente uma exposição detalhada da lei de Moisés, do Pentateuco em si, né? Então vai ser interessante quando a gente for avançando, tudo isso que a gente está vendo aqui agora, a partir da semana passada, né, a gente começou a ver com o pastor Edward do primeiro mandamento e hoje o segundo, a gente vai ver isso estabelecido e isso aplicado em leis civis mesmo, né? Em leis aí do dia a dia do povo. Então, é interessante a gente ficar bem claro mesmo na nossa mente os 10 mandamentos, né? As implicações deles, para que quando a gente chegar nessas leis que parecem um pouco mais difíceis, né, de entender, a gente tenha essa ajuda, então, dessa base dos 10 mandamentos, tá? Diz, então, o seguinte, Deuteronômio 5, 8 até o 10, a gente vai ler, né, esse segundo, que é um dos maiores mandamentos. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima da terra, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Esses 2 primeiros mandamentos, irmãos, eles guardam algumas semelhanças, né, entre eles. Então, a gente vai gastar inicialmente aqui alguns minutinhos falando sobre essa diferença, então, entre os 2 mandamentos. O primeiro mandamento, né, que era não ter outros deuses diante dele, e esse de não fazer imagem de escultura. E realmente são muito parecidos, né, quando a gente pensa, qual a diferença, assim, intrínseca mesmo, entre ter outros deuses e fazer imagem de escultura. Se eu fizer imagem de escultura, eu não estou tendo outros deuses, né? A pergunta que fica é essa. Então, se a gente tem 2 mandamentos diferentes, é porque o que o segundo mandamento quer deixar mais claro é que nem se for uma imagem de Deus, do Deus único e verdadeiro, isso não será aceitável, né? O problema é que o segundo mandamento não está lidando necessariamente com se é ou não é o Deus verdadeiro, se é um Deus, se é mais de um Deus. Está lidando com o fato da forma como esse Deus está sendo adorado, tá, irmão? Então, o segundo mandamento, ele é mais sobre forma do que exatamente sobre pessoa. O primeiro mandamento a gente aprendeu sobre quem nós devemos adorar, e o segundo mandamento nos ensina como nós devemos adorar, tá? Então, são 2 coisas diferentes. Para Deus, o como é tão importante quanto o quem, né? Tanto é assim que a gente leu aqui na abertura, lá Levítico, capítulo 10, a história de 2 sacerdotes. De quem eles eram sacerdotes, irmãos? Eles não eram sacerdotes de Baal, não eram sacerdotes de Astarote, não eram sacerdotes de Dagon, eram sacerdotes de Yahvé, eram sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro, e morreram porque erraram na forma, não erraram no quem, erraram no como. Então, para Deus, o como é tão importante como o quem, tá? A forma certa é o objetivo desse segundo mandamento. E Deus, ele deixa claro desde já, né, irmãos, que não deseja ser adorado por meio de nenhuma imagem, de nada do que exista, porque ele é diferente de tudo que existe. Se qualquer um de nós tentasse, né, por mais bem intencionado que fosse, por mais glorioso que fosse a imagem que a gente talvez forme de Deus na nossa mente, né, que não deveríamos formar, não deveríamos ficar preocupados com isso, ainda assim, irmãos, ela seria infinitamente menor do que Deus de fato é, entendeu? Porque é um problema
Deus, ele não querer ser representado de forma nenhuma, porque a gente sempre fracassaria miseravelmente se tentasse comparar ele com o que quer que seja. Não tem como. Vocês entendem isso? Porque não tem como. Porque os salmos que nós estudamos aí, né, os salmos reais principalmente, que falaram tanto do poder, da glória e da majestade de Deus, colocam Deus em um nível que não dá simplesmente para comparar ele com nada da criação. E aí, né, é uma das grandes nuances da teologia, né, também bem interessante, e a gente cantou na primeira música acerca essa é a palavra que eu queria usar, desse equilíbrio, né, entre um Deus que é muito, muito, muito grande, mas um Deus que ele se relaciona conosco também, né, a transcendência e a imanência de Deus. Essas duas coisas estão em constante equilíbrio. E a gente vai entender melhor por quê. Então, vocês entenderam, né, irmãos? Que Deus, ele quer que ele seja adorado como Deus único e verdadeiro, e ele não deseja ser adorado da forma errada. Esse é o ponto, né? Eu acho que já falei isso bastante, vocês já entenderam. Só ele quer ser adorado, e ele quer ser adorado da forma que ele mesmo prescreveu. Veja como isso é possível de você cumprir o primeiro mandamento e quebrar o segundo. Na prática, isso é possível. E a gente tem uma história na Bíblia que ilustra isso. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 10. Você pode abrir, vai estar projetado também aí, segundo livro de Reis, capítulo 10, a partir do verso 18. Veja a história de um homem muito preocupado com o primeiro mandamento, né? O nome dele era Jeú. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Pois Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: tragam vestimentas para todos os adoradores de Baal, e ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontre aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente dos adoradores de Baal. Ele queria ter certeza que só os adoradores de Baal estavam ali. Quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com sua própria vida. E vamos pular tudo isso, todo mundo morre, lá para o versículo 28, para não nos alongarmos nessa história. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Olha que coisa boa, né? Olha que bênção. Ele instituiu, né, mais uma vez o monoteísmo. Ele instituiu mais uma vez e reafirmou o primeiro mandamento. Mas olha aí o que é que disse o versículo 29. Olha o problema aí dele ter acertado no primeiro e errado no segundo. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou a Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Olha que interessante, irmãos. Uma pessoa como Jeú, uma pessoa que se importou de criar um estratagema para não sobrar um só dos servos de Baal, ele disse para os 80 homens que estavam na porta que se eles deixassem escapar um só dos servos de Baal, eles mesmos iam morrer porque deixaram escapar esse servo. Veja o quanto ele está determinado com o monoteísmo, né? O quanto ele está empenhado na adoração de Deus somente. Mas veja, esse bezerro de ouro aqui, aí você pode ficar pensando, não entendi nada. Será que o problema dele era com Baal? Será que o problema, quem ele não gostava, era do Deus?
Irmãos, não era. Para a gente entender esse bezerro de ouro, aí a gente vai ter que ir para o episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32 também, rapidinho. Veja que é muito, 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 muito curioso o que acontece, né? Aí nesse episódio, Gênesis 32, versos 1 a 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Abraão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor, em letras garrafais, viu? Ao Senhor Yahvé. Veja que ele estava entendendo que aquele bezerro de ouro representava Yahvé, não era nenhum deus egípcio, sabe? Era Yahvé. Ele não estava aqui adorando um segundo deus, era Yahvé. Eles entendiam que eles estavam reunidos diante de Yahvé. Infelizmente, eu acho que a Ara e a Ana não foram felizes. Eu consultei que a Almeida século XXI traduziu deuses por Deus, porque a palavra mesmo, né, irmãos, Elohim, ela é uma palavra plural, e ela tanto pode ser traduzida Deus ou deuses, mas assim, como eles traduziram deuses, dá a impressão da poligamia, do politeísmo, exatamente. Dava a impressão de que eles estavam adorando um outro Deus, tá? Mas é só um nome, um plural, que no hebraico era normal, esse tipo de plural, tá? E ele estava associando intrinsecamente mesmo esse bezerro de ouro a Yahvé, ao Senhor. Então perceba que o problema não era o primeiro mandamento. Não era o primeiro mandamento, não era adorar só a Deus. Eles entendiam que eles estavam adorando só a Deus, mas eles estavam fazendo isso de uma maneira completa e totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Estavam fazendo isso através de um artifício, né? Através desse visual, através daquilo que Deus havia ordenado para não fazer. Então, irmãos, finalizando a diferença para a gente iniciar o mandamento, o primeiro mandamento proíbe deuses falsos e o segundo proíbe adoração falsa. Tá? Duas coisas diferentes. Deuses falsos é o foco do primeiro mandamento, adoração falsa é o foco do segundo. É isso que está em jogo, a forma correta de adorar a Deus. Voltando, então, aí para o nosso texto, né, em si, nós temos, então, 4 partes dele, irmãos, para ver essa noite, para desmembrar aí, para facilitar o nosso entendimento. Deuteronômio 5, voltando lá para o texto, perdi ele aqui. A gente tem, então, nesse mandamento, uma regra, nós temos a razão para essa regra, né? Nós temos um porquê, especificamente um porquê aí no texto. Nós temos um aviso, né, uma ameaça, assim, um aviso com tom de ameaça, e nós temos uma promessa. Nós temos 4 coisas aí nesses 3 versículos que nós lemos. Vamos, então, ver a primeira coisa, que é a regra em si, né, do mandamento. Versículo 5, né? Versículo 5 não. Versículo 8. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja, não faça para você imagem ou escultura, nem semelhança alguma. Coisa que eu fiquei pensando, né, que eu associei na minha mente automaticamente quando eu li, foi a criação do homem, né? Lá em Gênesis 1 e também mais detalhes em Gênesis 2, quando Deus fala que faz o homem à sua imagem e semelhança, né? E mais uma vez a gente tem
as duas palavras usadas lá em Gênesis, aqui retomadas por Moisés nesse mandamento. Não faça imagem e nem semelhança, né? A mesma coisa. Porque, irmãos, veja, se fosse isso que Deus queria, ser adorado, né, através de algo que representasse Ele, de alguma forma, o melhor objeto de adoração, aquilo que mais se parece com Deus seria o próprio ser humano, que foi feito à imagem e semelhança dele. Agora, o que há em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, é longe, de fato, daquilo que Deus de fato é. É muito comum nos nossos dias, né, a gente ouvir uma expressão assim, né, que Deus está em todos os lugares, que Deus é tudo, né, uma filosofia panteísta, né, Deus está em tudo, Deus é tudo, Deus, ele é a natureza, a mãe natureza, né, uma expressão muito, muito comum dos nossos dias. Irmãos, isso não é verdade. Deus, ele é o totalmente outro. Deus, ele é aquele que habita num alto, sublime trono em luz imarcessível. É isso? E aqui, ele deixa bem claro, então, que essa regra, ele nos dá, então, essa lista exemplificativa, né, dos tipos de ídolos que Deus proíbe. São todos, é uma lista exemplificativa, né, mas que ela está apontando para tudo, né, ela está pegando aqui as três esferas, o céu, a terra, o mar, o que está embaixo, o que está em cima, o que está no meio, sabe? Tudo, na terra toda, no planeta Terra todo, nada pode ser usado para representar o Criador, para representar o Deus Todo-Poderoso. Nada, irmãos, essa é a regra, nua e simples, né, aqui. Só que aí a gente tem o complemento no versículo 9, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque aí vai entrar na explicação. E aí, irmãos, a gente tem também que ter um pouco de cuidado aqui nesse ponto. Por quê? Porque parece que a gente, às vezes, para ser fiel, né, ao segundo mandamento, separa o versículo 8 do versículo 9, né? Parece que são dois mandamentos diferentes, né? Parece que uma coisa é não faça imagem de escultura, não faça, simplesmente não faça. E depois é não adore. Outras pessoas vão entender isso de uma forma um pouco mais suave e dizer bem assim, o problema não é fazer a imagem de escultura, o problema está adorar a imagem de escultura. Entendeu? Assim, a lógica, até um pouco da Igreja Católica Romana, né? Eles até utilizam um pouco esse argumento, né? O problema não é fazer em si. O que o texto está proibindo especificamente é a adoração dessas coisas, né? Então, existe muita gente que vai usar esse texto aí com essa nuance. Mas, irmãos, é o mesmo mandamento. Isso daí os comentaristas, os linguistas, os estudiosos da língua, né, estão certos. E uma coisa que eu estudei que é bem interessante também é que tem um sinal hebraico, tem dois sinais hebraicos, na verdade, né? Um chamado Peturá e outro chamado Setumá, que eles vão dividir o texto, vamos supor assim, em uma estrutura de parágrafos e em uma estrutura maior de blocos maiores de textos, né? Assim, que a gente chamaria hoje de perícope, talvez. E o texto hebraico aqui, né, os maçoretas também, que estudaram isso, e estão mais próximos do texto do que a gente, eles separam os mandamentos exatamente da forma que a gente aprendeu e ensinou, né? Colocando, então, esse versículo 9 junto com o versículo 8. Então, a gente entende que é o mesmo mandamento, tá? A gente nem pode adorar e nem pode fazer. Irmãos, a gente gosta de viver muito perigosamente, sabe? Às vezes. Aí a gente pode dizer, mas por quê? Tudo bem, você está dizendo isso, mas eu entendo que uma coisa é fazer a imagem e outra coisa é adorar. Então, tudo bem, eu vou fazer, só não vou adorar. Irmãos, quando Deus disse para nem ao menos fazer, é porque Ele conhecia a gente, sabe? Ele conhecia o nosso coração. Ele sabia como a gente tem facilidade de se corromper. Sabe, aquela serpente que foi levantada lá em Êxodo
em Êxodo ou em Números, no deserto, quando o povo estava murmurando e todo mundo tinha que olhar para a serpente para ser curado, ela se tornou um ídolo em Israel. Ela foi quebrada lá na frente, na época dos reis de Israel. Não lembro agora direito se foi Josias, eu acho que foi, que quebra essa imagem, né, que foi feita lá atrás, que não tinha um objetivo nenhum, e simplesmente ela não foi feita com esse objetivo e foi deturpado nesse objetivo dela. Então, veja, irmãos, como a gente é rápido, né? Como a gente se escorregaria muito rápido. Então, o mandamento, para não correr esse risco, né, Deus, de forma muito bondosa, muito amorosa, diz assim: não façam. Não façam, simplesmente não façam imagem nenhuma, e nem preste culto a elas, nem adorem a elas. E qual é a razão disso, né, irmãos? Aí está o porquê, aí no versículo 9. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso, né? Olha quantas vezes aparece o nome Deus, né? Deus na forma própria, né, do nome de Deus mesmo, Yahvé, aí em letra em caixa alta. Eu sou Yahvé, seu Deus. Ou seja, ele tá, olha o artigo também definido, né? O Senhor, seu Deus. Olha o nível de definição, o nível de pessoalidade. Sou Deus zeloso. Sou Deus zeloso. Quando a gente vê essa palavra, eu acho que a gente não deve usar ela no nosso cotidiano a um nível de, talvez, de aprender assim, o significado da palavra zeloso, sabe, irmãos? Talvez, outra palavra que é do mesmo campo semântico, né, outra palavra que comunica uma ideia de zeloso, é a ideia ciumento. E essa a gente já usa mais, já está um pouco mais no nosso vocabulário. Só que quem traduz a Bíblia também tem uma preocupação de não dar, de não trazer um entendimento errado, né? Então, assim, como o ciúme humano, muitas vezes, ele está carregado de pecado, né? E está carregado de possessividade, está carregado, né, daquilo que vocês conhecem, o ciúme, e a gente, às vezes, associa ciúme como uma coisa ruim, né? Então, ele preferiu o zelo. Mas, para você entender o que Deus está falando aqui, tente colocar, substituir zeloso por ciúme, né? E o ciúme, quando a gente enxerga da perspectiva de Deus, não é algo ruim, irmãos, não é algo ruim. Porque se a gente valoriza algo, a gente tem ciúmes desse algo. Se algo é importante para a gente zela essa coisa, né? Aquela xícara, né, bonita que fica lá guardada, né, irmão? A gente gosta dela, ela é importante, então a gente zela por ela. Na hora de lavar, tem mais cuidado, né? E isso é levado, claro, né? Eu falei de algo material, mas no campo do relacionamento de homem e mulher, né? Um marido que tem ciúmes da forma, né, pelo menos correta, da forma pura, vamos dizer assim, ele tem cuidado, ele não quer ver ela nos braços de outro alguém, de outro homem, né? Isso é inconcebível para alguém que ama alguém, né, irmãos? Então, o compromisso de Deus, aqui o que ele está mostrando para a gente, é que o compromisso dele com o povo dele, com Israel, com esse povo, é um compromisso total. A gente viu também, terça-feira passada, né, pastor Edward comentou, volte lá rapidinho, ainda no capítulo 5, né, ele fala o seguinte, né, o Senhor, versículo 2, 5:2, o Senhor nosso Deus fez a aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Então veja a pessoalidade. Deus está dizendo, não foi algo que eu fiz no passado, não foi com os seus pais, foi com vocês. É com vocês que eu fiz um compromisso, é por vocês que eu zelo. Então, Deus, ele espera o nível de compromisso de nós para com ele, da mesma forma que ele se comprometeu conosco. Nada menos do que um homem espera da mulher que ela lhe seja fiel e que a mulher espera do homem, né? Em nossa cultura, do mais aceitável, né? Talvez o homem trair, porque é homem, afinal de contas, é algo completamente antibíblico, né, irmãos? Completamente demoníaco até, eu diria, porque não existe isso, né? O nível do compromisso é exatamente o mesmo do homem para a mulher e da mulher para com o homem.
Deus, quando ele estabelece, então, essa metáfora, né, do relacionamento onde ele é o noivo e a igreja é a noiva, ele está deixando claro que o compromisso também é mútuo, irmãos. O compromisso que ele tem conosco, o zelo que ele tem conosco, é o mesmo que nós devemos ter com ele. E o terceiro mandamento vai enfatizar isso ainda mais, né? Quando ele pede, ou melhor, ordena que o nome dele não seja usado de maneira vã, de maneira torpe, de maneira qualquer. Ele é especial, ele é Deus, ele é alguém que zela pelo seu povo e deseja também que nós correspondemos, então, a esse relacionamento. Deus honra, irmãos, ele tem um compromisso de honra com esse amor, sabe? E por isso nós devemos adorá-lo de uma forma que seja digna dessa honra que ele tem pelo seu nome, né, que ele tem pela sua pessoa. E é ele quem nos diz qual é a forma que ele deseja ser adorado. E desprezar isso é desprezar o próprio Deus, sabe, irmãos? Ele estabelece a forma e nós devemos entender e nos submeter e baixar as nossas cabeças para essa forma. Ah, mas aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, né? Vamos pegar textos fora do contexto e vamos falar sobre ele. É engraçado que quem usa esse tipo de texto sempre entende essa liberdade, né? Exatamente dessa forma, né? Para fazer o que quiser, principalmente de maneira cultica, né? De maneira litúrgica, e rodopiar, e pular, e sei lá, fazer mais o quê? Só que engraçado que ninguém entende esse texto, né? Ninguém apreende esse texto com o sentido de liberdade do pecado, né? Agora eu não vou mais mentir, agora eu não vou mais ser desonesto. É engraçado que ninguém entende a liberdade nesse sentido, né? Nesse aspecto. Só entende uma liberdade que, na verdade, ela tem uma fachada de liberdade, né? Mas o que as pessoas buscam quando defendem e usam esse texto é uma certa libertinagem, na bem da verdade, né? É fazer simplesmente aquilo que dá na cabeça, que dá na telha, e não é assim que tem que ser, tá, irmãos? Então, Deus, ele dá o mandamento, ele explica a razão pela qual ele dá o mandamento, porque ele é Deus e ele estabelece as regras. Você entende isso, irmãos? Ele estabelece as regras. Ele estabelece as regras. Pronto, ele que fez as coisas da forma que são, porque ele é Deus, porque ele é o Criador, e porque ele fez isso, nós devemos, de fato, se o amamos de volta também, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele, nessa reciprocidade que Jesus vai falar lá em João 14. Aí ele estabelece, então, agora um alerta, né? Porque, né, como Deus criou os seres humanos e ele conhece os seres humanos, ele sabe que a gente talvez precisaria da ajuda dessa penalidade, né? Se a gente quebrasse o mandamento. Então ele fala, olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, veja, fazer o que nós queremos fazer não é simplesmente querer exercer uma determinada liberdade. Veja, Deus compara isso a você fazer o que você quer fazer com odiá-lo. Veja, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Adorar a Deus da forma errada é colocado aqui como odiar o próprio Deus. Olha que pesado, né? Que forte isso. E a gente talvez não gosta muito desses textos assim, que fala, né, que a iniquidade vai ser castigada na terceira e na quarta geração, porque o nosso senso de justiça grita, né? O nosso senso de justiça fica, como assim? Como assim alguém vai ser castigado, então, por causa do que outra pessoa fez? Ah, irmãos, por favor, né? Deus, ele é muito mais justo do que a gente. Claro que Deus, ele não faria isso, não faz sentido. A gente sabe que não. O que o texto está deixando claro aqui é que essa iniquidade que vai ser castigada até a terceira e quarta geração é daqueles que me odeiam em cada geração.
O ponto é que a gente tem que entender também é que se a criança ela vive em um lar idólatra, se a criança vive em um lar onde ela aprende desde que ela nasceu que tem um bezerro de ouro, que ela se curva ali, você acha que a criança vai fazer o quê? A ideia é essa, irmãos. A ideia é que se ela vive nesse ambiente, se o pai dela, se o líder da casa conduz a família dela nesse modo de adoração errada, a sua família vai sofrer com isso, porque é isso que ela vai aprender. Isso não significa que por algum momento, por alguma razão, essa pessoa descubra o Deus vivo e verdadeiro e se volte para ele. Você acha que a maldição vai ficar sobre ela a partir do momento que ela se voltar ao Deus vivo e verdadeiro? Claro que não. Claro que não, irmãos. Isso só vai acontecer até o ponto que essas pessoas estiverem odiando o Senhor. Deus, ele mostra o seu zelo, inclusive em amaldiçoar aqueles que quebram esse mandamento. E para a gente, né, tem essa estranheza, mas eu espero que tenha ficado, né, um pouco mais claro isso, lembrando sempre da nossa responsabilidade de fato pessoal, e ela não está sendo negada aqui de forma nenhuma. E o mais interessante ainda é que a promessa, irmãos, ela é muito mais abundante, na verdade, superabundante em relação à ameaça, né? Porque a promessa, enquanto a ameaça é de maldição até a terceira e quarta geração, a promessa é de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Veja que interessante, né? A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia dele é muito mais poderosa e muito mais abundante e muito mais ampla e abrangente do que a própria ameaça, né? Que nós vimos no versículo anterior. A bênção de Deus, ela triunfa sobre a maldição. E aí, irmãos, eu queria fazer um alerta em especial, né, aos pais. Irmãos, lembrem do currículo oculto. Lembrem do currículo oculto. O que é o currículo oculto? É aquilo que você ensina sem estar ensinando. É aquilo que você ensina sem ser intencional. Quando você diz para o filho, quando chega de noite, na hora de vir no domingo, perto da hora de vir para a igreja, e você fala, não vou hoje não, porque eu já fui de manhã, o que é que você está ensinando para ele? Você está entendendo? O que você não está dizendo, pegou uma lousa, um quadro branco, pegou lá um marcador de texto e começou a dar uma aula para ele sobre o dia do Senhor. Mas a partir do momento que você diz, eu não vou porque eu já fui de manhã, você está passando algo para o seu filho naquele exato momento. Cuidado com o currículo oculto. Cuidado com a forma que você tem adorado Deus, sabe? Cuidado, irmãos, cuidado. E principalmente para os pais, eu digo isso, né? Porque o texto deixa claro aqui, né, que isso pode se perpetuar nas próximas gerações, né? Um homem, um pai que guarda ídolos no coração, ele corrompe toda a sua família e faz com que ela acabe sendo prejudicada, né? Mas o homem que ama a Deus verá a bênção do Senhor repousar na sua casa. Qual é o legado que nós queremos deixar, né, nas nossas famílias, né, irmãos? O que é que a gente quer deixar para os nossos filhos? Eu gosto também de um texto, que é o último texto paralelo que a gente vai ver hoje, está lá em Atos 17, né, o momento que Paulo prega lá no Areópago, Atos 17 e 16, porque Paulo, irmãos, ele não prega com base no primeiro mandamento, Paulo prega com base no segundo mandamento, né? Aqui a base sobre a qual Paulo começa a pregar não é em quem eles estão adorando, né? Embora eles fossem politeístas, de fato, né? Adorassem vários deuses, mas Paulo vai focar, então, o seu sermão no segundo mandamento. Veja lá, Atos 17, a partir do versículo 16. Vou ver também se eu faço uma seleção do... Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com judeus e gentios piedosos, também na praça. Falava com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali.
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, né? Veja que aqui, Lucas, em Atos, ele separa um momento, né? Aqui, quando ele vai, de fato, para o Areópago, para falar para os filósofos gregos, ele foca no segundo mandamento, mas antes ele estava pregando Jesus Cristo ressuscitado, tal, tá, irmãos? É só o destaque mesmo que Lucas vai fazer do discurso dele no Areópago. Eles pegam Paulo, né, versículo 19, levam com ele no Areópago e falam: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas, senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Qualquer semelhança com o nosso século, né? Não é mera coincidência. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, quando Paulo vê esse altar, né, ele acha esse ponto de contato com a cultura, e ele vai dizer: beleza, o Deus é esse. Ele é desconhecido, mas eu vou apresentar vocês a ele já. Mas pronto, o Deus é esse, a gente já achou o Deus certo. É esse, é o Deus desconhecido. Mas veja qual é o problema, ele vai continuar dizendo no versículo 24. Esse Deus, que vocês ainda não conhecem, que por enquanto é desconhecido, fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Se ele fez o mundo e fez tudo que existe, é claro que ele não poderia habitar em santuários feitos por mãos humanas, nem ser servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é a quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando podem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos gerações. Versículo 29 agora, irmãos, que é o foco. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ele explica por que Deus ele não é semelhante à imagem. Por que Deus ele não é semelhante ao ouro, lá no versículo 24? Ele fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor da terra e do mar. Irmãos, parem para pensar rapidinho em alguns atributos de Deus. Imagine que Deus, por exemplo, ele é invisível, ele é infinito, ele é onipotente, ele é onipresente. Se a gente fizesse uma escultura de um Deus que ele é onipresente, você entende que você agora concentrou esse Deus em um lugar no tempo e no espaço. Se você faz um Deus que é infinito usando 1 quilo de ouro e 1 quilo de prata, você tornou aquilo que era infinito em algo finito. Algo que era invisível e algo que era visível. Então, quando o ídolo ele é talhado, quando o ídolo é feito, ele nega os atributos de Deus. Exatamente. A partir do momento que ele é feito, você negou os atributos de Deus naquele momento que você faz o ídolo. Entende por que isso é algo muito perigoso, né, irmãos? Por isso que Deus, ele falando à mulher samaritana, ele fala sobre adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, irmãos, a Bíblia, né, ela é muito mais um livro onde Deus fala do que o cristianismo, né? É muito mais a religião do livro, onde Deus fala, do que uma religião onde nós podemos ver, né? A gente tem uma cultura muito visual e talvez a gente sinta falta, né, de algo palpável, né? Os pedagogos falam muito da importância do visual, né, para a criança, para ensinar a criança. A gente vive em um mundo que
que valoriza muito o que é visual. Só que, irmãos, Deus ele não precisa disso, simplesmente não precisa, porque o visual iria nos distrair daquilo que ele está falando. O que ele quer é que a gente concentre os nossos ouvidos e que a gente o ouça, que a gente atente à sua preciosa voz, falando através da Escritura. Uma coisa também que o ídolo, era o objetivo do ídolo na antiguidade, irmãos, uma coisa talvez que a gente não entende bem, e quando a gente pensa muito rápido, é que quando as pessoas faziam ídolo, elas entendiam que aquele ídolo era o seu Deus. E vocês sabiam que não era assim, irmãos? Quando alguém fazia uma estátua de Anubis no Egito, por exemplo, ele não estava crendo necessariamente que aquela estátua era Anubis. Ele entendia que a estátua era uma representação de Anubis. E por que ele fazia isso? Para poder manipular o seu Deus. Para poder, de alguma forma, ter um poder, ter um controle sobre ele. E é interessante que isso acontece exatamente, da mesma forma, dessa tentativa, com a Arca de Deus lá em 1 Samuel. A gente viu esse episódio, quando eles mandam trazer a arca para dizer, quando a arca chegar, a gente vai ganhar. Inclusive, os filisteus acreditam, em um primeiro momento, é verdade. Agora, eles trouxeram Deus para o arraial, Agora, eles vão conseguir aquilo que eles estão almejando. O que aconteceu, irmãos, naquele episódio? Eles perderam. Porque Deus não se deixa ser manipulado, irmãos. Deus não se deixa ser manipulado, não tem como. É impossível nós, com a nossa adoração, com as nossas lágrimas, com a nossa vida, com nada que nós fizermos, nada, não tem nada. Você pode ter 1 bilhão no banco, pode ser um Bezos da vida, dar todo o seu dinheiro para missões, para traduzir Bíblia, para mandar missionários, para o que for. Você não vai conseguir manipular Deus com isso. Você não há nada que a gente possa fazer para manipular Deus com isso. E, portanto, fazer um ídolo é, de certa forma, querer manipular Deus. E Deus, ele não pode ser manipulado. Agora, eu queria terminar, irmãos, tentando trazer isso um pouquinho mais para os nossos dias, porque parece que esse negócio de fazer bonequinho, e fazer um Deus assim, manipulado dessa forma, é algo que está muito distante da gente, É algo que está muito distante da gente. Só que algo que não está muito distante da gente é a seguinte frase, que acho que você já deve ter ouvido. Se ganhasse R$1, toda vez que eu ouvia essa frase, já tinha muito dinheiro. É a frase, gosto de pensar em Deus como? Reticências, Aí a pessoa fala como é que ela gosta de pensar em Deus. O que é que ela está fazendo, irmãos? Um Deus à sua própria imagem e semelhança. Quando nós escolhemos adorar a Deus por alguns dos seus atributos e não por outros, nós estamos quebrando esse mandamento. E isso a gente ama fazer. A gente gosta, de pegar aquilo que a gente gosta do caráter de Deus, dos atributos de Deus e desprezar o outro, Os liberais, por exemplo, amam o aspecto amoroso de Deus, mas odeiam a justiça. Ignoram a justiça. Os teístas negam a presciência de Deus, Eles negam que Deus ele conhece todas as coisas. As feministas negam a paternidade de Deus, O feminismo mais extremo vai dizer que Deus pode ser uma mulher, pode ser uma deusa, isso ou aquilo. Irmãos, fazer esse tipo de coisa, criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança, criar um Deus que se amolde àquilo que a gente gostaria, refazer Deus à nossa imagem e semelhança, é quebrar esse mandamento. Nós devemos ter cuidado para não fazermos isso. Porque, irmãos, na verdade, o que nós precisamos é ser refeitos à imagem do Filho perfeito de Deus. É isso que nós precisamos. O tempo todo nós estamos lutando com esse desejo de fazer deuses à nossa própria imagem, quando a gente deveria gastar esse tempo, deveria gastar a nossa energia fazendo-nos semelhantes ao Filho de Deus, sendo refeitos e modelados à imagem do Filho de Deus. Eu gostei muito de uma frase que eu li uma vez de um teólogo, falando que o tempo todo, as pessoas procuram deuses que tenham, que sejam parecidos, e criam lá um bonequinho com pernas, que o Salmo 115 fala que não pode andar, com boca que não pode falar, com olhos que não veem, com ouvidos que não ouvem, com narizes que não cheiram.
Mas Deus, o Deus verdadeiro, veio na plenitude do tempo e se encarnou de verdade. Deus, ele pôde ser visto, né? Os apóstolos, João, lá no capítulo 1, fala, nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Eles viram, eles tiveram o privilégio de ver o Deus encarnado, de fato, com olhos, ouvidos, boca, mãos, pés. Aquilo que eles mais desejavam, eles crucificaram, eles penduraram numa cruz. Porque eles não podiam manipular. Porque não era da forma que eles queriam, eles não podiam estar para lá e para cá com esse Deus, irmãos. Isso, olha, a crucificação de Cristo, a vinda, a encarnação do Messias, prova para nós que o problema não está no visual, não está no visual. Ele era a imagem, a imagem perfeita de Deus, o primogênito da criação. Ele era a exata expressão do ser de Deus. E foi crucificado. O problema não está na imagem. O problema está no nosso coração, irmãos. O problema está em nós, que tentamos a todo momento controlar Deus. A todo momento queremos controlar as nossas próprias vidas, controlar a forma que nós vivemos, sabe? E é algo que nós não vamos conseguir fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor amado, nós queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que desprezamos alguns atributos do Senhor em detrimento de outros, Pai, que criamos, Senhor, que pregamos um Deus, Pai, que seja mais aceitável ao século 21, Deus. Um Deus que não seja um Deus tão intolerante, um Deus, Pai, que não seja um Deus tão exigente, que não tenha padrões tão altos. Pai, perdão, Senhor, quando nós fazemos isso, Senhor, e ainda achamos que estamos ajudando de alguma forma ao Evangelho, ajudando a evangelizar dessa forma. Deus, o Deus errado não salva. O Jesus que não é o Jesus da Escritura não salva. Deus, precisamos voltar urgentemente à Tua palavra, Senhor. Precisamos, Senhor, entender, Pai, que o Senhor, Pai, não permitiu, Senhor, não permitiu que nada, Senhor, fosse feito, nada, exatamente nada, pudesse, Pai, representar o Senhor, Pai. Deus, nos ajuda a adorar da maneira correta, Pai. Nos ajuda a adorar da forma que o Senhor deseja ser adorado, Pai. Não permita, Senhor, que no nosso coração a gente venha dar algum jeitinho, Deus, que a gente venha, Pai, a querer melhorar a Bíblia, Senhor. Deus, Pai, misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, quando a gente achar, Pai, que pode fazer da forma que o Senhor disse que não era para fazer. Deus, nós não podemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos obedientes, Senhor, que façamos, Pai, apenas aquilo que o Senhor disse para fazer e que não venhamos a fazer o que o Senhor proíbe de nós fazermos, Pai. Nos ajuda. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.